Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de informática, hoje já no nosso último módulo, de produção gráfica, falando aí sobre a ferramenta Adobe Illustrator. Galera, na aula anterior nós demos aí uma introdução do que é a produção gráfica, o que veremos nesse primeiro módulo de produção gráfica que é o Illustrator, e basicamente aprendemos aí algumas coisas importantes dentro do processo da produção gráfica. Primeiro, o que o que vocês vão aprender efetivamente a fazer, com a ferramenta, para que serve, alguns exemplos, modo de cor, tipo de imagens, que nós possuímos, e os modos de cores aí RGB e CMYK, Então nós aprendemos bastante coisa na aula passada com relação à teoria, e hoje aí efetivamente vamos colocar as mãos na massa aí, utilizando o Illustrator, tá? Galera, é interessante, caso você tenha aí o seu computador para você poder praticar junto comigo, você baixa aí o Illustrator, mesmo que seja a sua versão trial. O que seria a versão trial? É a versão experimental do programa, tá? Vocês podem baixar gratuitamente no site da Adobe. Eu vou disponibilizar lá no grupo o link para vocês. Por favor, caso isso não aconteça junto com a aula, você assistiu a aula e por acaso não disponibilizei o link da versão trial, me lembra lá no grupo para me poder disponibilizar para vocês baixarem para computador. Lembrando que esse recurso é para computador, esse programa deve ser instalado num PC ou num notebook, por exemplo, pois ele teria suporte para isso. É claro que tem os aplicativos, mas não tem aí a maioria dos recursos, tá? Então o ideal é que você utilize um PC para praticar, beleza? Então, galera, nós vamos ter aí essa aparência inicial da nossa ferramenta. Não será diferente nas outras próximas que nós veremos sobre produção gráfica, pois nós precisamos falar aí um pouco sobre a configuração do documento, tá? Então a gente tem aí que seguir essa primeira etapa para aprender a configurar devidamente um documento sem errar aí a configuração, pois um erro na configuração pode impactar na hora da produção, tá? Do seu produto, do seu serviço gráfico que você deseja realizar. Então a gente vai falar aí sobre isso. Uma outra coisa importante é que eu estou utilizando a versão CS6 do Adobe Illustrator, porém se você tiver uma versão mais antiga não tem problema, tá? Hoje nós estamos na versão CC, é uma versão mais atual que a minha, um pouco mais atual, tá? A minha também é uma versão bem recente, porém a CC, a Creative Cloud, é a versão mais nova do Illustrator, porém ela é mais pesada, tá? Recomendo, se você tiver um PC mais leve, que você use uma versão mais compacta do Illustrator, como por exemplo as versões CS5, CS6, CS4 ou até mesmo a versão portátil, tá? Você pode procurar aí na internet, existem algumas versões portáteis do Illustrator e do Photoshop que nós vamos ver ainda no próximo módulo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos à configuração do nosso documento. Clicando aí no menu File, opção New, a primeira opção, ó. Observe que tem um atalho, Ctrl N, é exatamente isso. Se você quiser criar um novo documento, você pode clicar em File New ou apertar a tecla Ctrl mais a tecla N, tá? Ele vai abrir esse menu de configuração. Nós vamos falar aí sobre as etapas de configuração para o novo documento, tá? Uma outra observação é que normalmente eu utilizo a versão em inglês, tá? Até pelo fato de lançamentos normalmente não ter nem sempre suportes em português, eu prefiro por bem aprender o inglês, porque qualquer outra versão que não tiver aí a linguagem portuguesa eu consigo me dar bem, tá? E não tem muita dificuldade. Se você não tem aí muito talento com inglês ou muita intimidade com inglês, porque basicamente é uma questão de hábito, Então, como você vai tendo o hábito de usar a ferramenta, você vai aí sabendo identificar o que cada comando significa, mesmo que ele esteja em inglês. Lembrando que nós vamos utilizar bastante ícones, E os ícones são universais, eles vão estar no mesmo formato, independente da linguagem, então isso fica mais fácil, tá? Então, se você puder utilizar a versão inglesa, vai ser legal que a gente vai utilizar a mesma linguagem. Caso você não consiga, não tem problema, eu sempre vou estar aí falando
o nome do recurso também em português, tá? Então vamos lá, galera. O primeiro campo é o campo name, ou nome. A gente vai definir o nome do arquivo ou do documento. Nesse momento a gente não vai alterar o nome, tá? Até porque isso pode ser feito no final. Então eu vou deixar para o final aí para a definição do nome do arquivo quando ele for salvo. Até porque algumas vezes a gente nem vai salvar porque serão testes, né? Vamos salvar quando nós tivermos aí alguma arte definitivamente pronta, algum exercício. Então nesse momento eu não vou definir um name aí, ou um nome para esse arquivo. Profile. Profile, galera, nesse caso, ó, é basicamente o tipo de trabalho que você vai realizar no Illustrator, tá? Qual é o tipo de trabalho que você vai desenvolver através desse documento que você vai criar. Vai ser um print, ou seja, o objetivo dessa arte será para impressão. Vai ser web, ou seja, esse trabalho ele vai ser composição de algum tipo de arte aí relacionada a um site, por exemplo. Vai ser para o web, né? Você vai fazer aí algum trabalho relacionado a um website, vai criar um botão para um site, você vai criar um layout, ou seja, um fundo, né, para a sua página na internet, ou algo relacionado a um site. Devices seriam aí dispositivos, como dispositivos móveis, celulares, tablets, algum aplicativo, né? Você vai criar uma arte para um aplicativo. Video and film, que seria aí alguma arte relacionada a filmes ou vídeos, né? Ou seja, essa arte ela vai passar aí dentro de um vídeo, tá? Pode ser editado, inserido lá uma logo, uma imagem que foi feita no Illustrator. Ele vai ser um RGB básico, ou seja, esse trabalho vai ser para monitores, né? Então, como a gente já aprendeu na aula anterior, será aí feito para algum documento em flash, que normalmente é feito para animações, ou browse aí, que seria para a gente poder localizar aí um outro perfil caso nós tivéssemos no Illustrator. Ele vai abrir aqui, ó, todos os profiles, né? E a gente vai colocar em print, tá? Então vamos simular que o nosso projeto será feito para impressão, beleza? Número de artboards é o número de páginas que você vai desenvolver no seu projeto. Se o seu projeto for apenas frente, o número de artboards é 1. Se será frente e verso, por exemplo, seriam 2 artboards, tá? Então normalmente a gente trabalha o frente e verso, então vai variar a quantidade de artboards nessa situação, ou também caso você queira criar uma prova de várias possibilidades de uma só arte. Por exemplo, eu vou criar a logo de uma empresa e o meu cliente contratou aí até 4 provas diferentes de arte. Eu vou criar 4 modelos diferentes e ele vai aprovar uma dessas artes, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer 4 artboards diferentes com modelos diferentes. O cliente aprovaria uma delas, tá? Então também poderia ser utilizado mais uma artboard nessa situação, tá? Mas a gente usa muito para documentos com mais de uma página ou frente e verso. Aqui em size, galera, a gente vai definir o tamanho, tá? E aí ele já vai padronizar. Se aqui é print, ou seja, impressão, ele vai me dar os tamanhos de impressão mais comuns. Isso não significa que sempre os nossos tamanhos serão baseados nessas medidas ou nesses padrões, tá? Mas como vocês podem ver, a gente tem um dos tamanhos mais comuns, que é o A4, que é o tamanho da folha A4, que a gente já conhece aí, popularmente conhecido, tá? Em units, ele está configurado em points, ou seja, a medida base está feita em pontos. A gente vai alterar essa medida para centímetros, tá? Não se espantem com as variedades de medidas, porque são as medidas variáveis aí para cada país, tá? Então algumas aqui nem se aplicam para nós, então a gente vai deixar aqui em centímetro. Aqui nós já temos a largura e a altura, ele já configura automaticamente, ele já converteu a medida de pontos para centímetros. Então nós temos aqui, ó, width, largura é o primeiro campo, 21 centímetros, height, altura,
tá? Então a primeira é largura, a segunda é altura, ó, 21 centímetros de altura por 29,7 centímetros, ou melhor, 21 de largura, 29,7 centímetros de altura, tá? Orientação, retrato e paisagem, a gente vai deixar aqui, ó, a configuração padrão, folha em pé, retrato, tá? O bleed, galera, basicamente é a sangria, uma margem externa que nós podemos inserir no nosso documento. Nesse momento eu não vou criar bleed, tá? Eu vou criar bleed nas próximas aulas para a gente entender um pouco melhor quando nós começarmos a fazer artes aí efetivamente para a impressão. Nesse momento a gente vai falar, nessa aula vamos falar mais sobre ferramentas, tá? Então a bleed nesse momento ela não se aplica. Aqui em Advanced é só legal você dar uma olhadinha para ver se está devidamente configurado o tipo de cor, tá vendo? O Color Mode, o que seria o Color Mode? Modo de cor, né? E se é impressão, qual é o modo de cor que deve estar configurado? RGB ou CMYK? Pensa aí para ver se você absorveu legal a última aula. Me responda aí onde você estiver assistindo essa aula. Vamos ver se você está esperto. Se você respondeu CMYK, perfeito, galera. A impressão é modo CMYK, tá? Não ligue aqui em cima que o profile ficou em custom, porque a gente fez algumas modificações, tá? Então sempre que a gente muda alguma coisa do convencional, como por exemplo tipo de medida, ao invés de pontos centímetros, a gente já coloca aqui que a nossa configuração de documento é personalizada. Mas não tem problema, tá? Importante que a gente já deixou anteriormente como print, mas ele herdou todas as configurações de impressão aqui embaixo, é o que importa, tá? CMYK, lembrando, galera, é um modo de impressão, tá? O tipo modo de cor para impressão compostos pelas cores ciano, magenta, yellow de amarelo e K de black, tá? Essas cores formam todas as demais baseados na absorção do nosso papel, né? Do branco do papel. Então, basicamente, é por isso que nós temos que usar o CMYK e não o RGB. É muito importante que você configure corretamente e você cheque que realmente esteja configurado em CMYK, porque existem algumas situações em que fica desconfigurado e você deve fazer o trabalho, a arte, no modo de cor correto, tá? Da mesma forma, caso o seu projeto seja para monitor, que você faça em RGB, beleza? Raster Effects é a resolução, tá? A resolução para impressão é 300 ppi mesmo, a gente não precisa alterar. Preview Mode, o modo de pré-visualização, está como padrão, beleza, não precisamos alterar. Vamos dar um OK, beleza? Maravilha, galera. Agora sim nós estamos na interface, né, na aparência principal aí, né, do nosso Illustrator, na aparência base aí de como ela deve estar com o nosso documento devidamente configurado, beleza? Então, do jeito que estava antes, a gente não conseguia fazer nada. Agora, realmente, nós podemos começar a desenvolver o nosso projeto, beleza? Aqui em cima, antes da gente falar sobre ferramenta, nós temos alguns modos de configuração da nossa área de trabalho, tá? Ou workspace. O que eu posso fazer aqui de modificação? Eu posso escolher um outro padrão de visualização dessa área de trabalho. O padrão normalmente configurado é o Essentials, tá? Que é o que normalmente a gente usa inicialmente, mas nós poderíamos utilizar outros modos, tá vendo? Automation, Layout, Painting, Printing, Tracing, Typographic e Web. E o que representam essas modificações de Workspace, Vitor? Representam que cada designer, né, cada desenvolvedor aí de artes gráficas gosta de um modo de trabalho, né, das ferramentas disponibilizadas de formas diferentes, tá? Elas vão existir em menus, algumas ocultas, outras já sendo exibidas, porém cada um gosta de trabalhar ou utiliza mais algumas ferramentas com mais frequência, tá? Então, por exemplo, aqui
um usuário aí do Illustrator para pintura, né? Nós podemos ter alguém que trabalha com pintura digital no Illustrator, com vetorização, que a gente vai aprender mais à frente o que representa, né? Que são os redesenhos em vetor. Então normalmente ele vai usar, ó, muita paleta de cor, né? Vai usar muito paint, né? Muita cor. Então ele pode usar aqui a barra color, a barra swatches, o color guide. Então ele vai usar bastante essa área aqui. Então o que o Illustrator criou nada mais foi áreas, né, diferenciadas para cada profissão dentro do design, tá? Então ambos são design, mas cada um na sua área. Então o pintor ele normalmente vai utilizar bastante esses recursos, tá? Assim como, por exemplo, a pessoa que trabalha com tipografia vai usar mais esses recursos, além das cores, vai usar os recursos de texto, tá? E assim sucessivamente, beleza, gente? Então você pode escolher aí a melhor configuração. Vou deixar a Essentials, tá? Que é o modo padrão aí do Illustrator, mas caso amanhã ou depois você se sinta mais à vontade aí de usar um dos outros modos, você pode fazer dessa forma, tá? Ou você pode fazer as modificações aí depois do jeito que você quiser, abrindo os menus, né? Destacando ferramentas, por exemplo, nesse caso aqui, ó, posso destacar os recursos que eu mais utilizo e salvar, ó, essa workspace, ó. Vou clicar aqui em New Workspace e vou dar um nome para o workspace. Eu vou nomeá-la. Feito isso, dando OK, ela vai ficar salva nessa lista, tá, galera? Então você vai ter ela aqui e aí você pode utilizá-la sempre que você quiser, tá? Vou dar um reset aqui e vou deixar do jeito que estava. Apenas ensinando para vocês, caso você queira criar uma workspace, você faz dessa maneira, beleza? Mas a princípio vamos usar a Essentials, pois ela é o modo padrão, tá? Para que todos nós tenhamos o mesmo ambiente e estejamos visualizando mais ou menos a mesma coisa, mesmo diante da diferença de versões. Pode ser que a sua tela esteja um pouquinho mais claro, cinza, pode ser que esteja um pouquinho mais escuro, depende da versão, tá? As versões mais novas são mais escuras, porque os desenvolvedores entenderam que a visualização da tela mais escura agride menos, tá, a nossa visão, e aí fica melhor para a gente conseguir enxergar aí o conteúdo e trabalhar por mais tempo, tá, gente? Mas não tem problema se o seu estiver mais clarinho. São versões mais antigas, mas que também vai ter basicamente todos os recursos que nós vamos falar aqui, tá ok? Beleza, galera, então aqui está o nosso documento. A gente vai falar um pouco sobre zoom, enquadramento aí do nosso documento, pois a gente vai trabalhar bastante isso, tá? A gente vai trabalhar bastante aproximação, tá, de itens dentro do Illustrator, e é legal que a gente saiba dominar isso, tá? Então aqui no cantinho esquerdo, ó, lá na parte de baixo, deixa eu dar uma lupa aqui para a gente conseguir ver com mais clareza. É que faltou L. Pronto. Deixa eu abrir aqui a lupa rapidinho para vocês. A gente vai ter um recurso igualzinho a esse que eu estou usando com vocês, só que esse é para o Illustrator, tá? Eu usei a lupa para achar uma outra lupa, tá? Ou a ferramenta Zoom, representada por essa lupinha aqui, ó. Observa que do lado da ferramenta, do nome da ferramenta, tá vendo? Ó, Zoom Tool, entre parênteses tem um Z. Esse Z representa o atalho. Então, se você apertar a tecla Z, automaticamente você aciona o zoom ou a lupa, tá? Olha lá, automaticamente eu ativei apertando a tecla Z. Observa que apareceu no meu cursor, ó, um sinalzinho de mais com uma lupinha, né? Uma lupinha e dentro dela o sinal de mais. Isso representa o seguinte: conforme eu clicar, ó, no branco do papel, em alguma região, ele vai estar dando zoom naquela região ali, ó. Vocês podem ver. E se eu pressionar a tecla Alt, observa que o sinal de mais some e entra um sinal de menos. Isso significa que quando você clicar, ele vai fazer o efeito inverso, ele vai tirar o zoom, tá? Existem algumas outras formas e maneiras da gente utilizar a ferramenta Zoom. Eu vou ensinar algumas delas para vocês. Vou ensinar uma que eu uso bastante, galera, que é
a tecla Alt do seu teclado, dá uma olhadinha no seu teclado, pressiona o Alt e aí você vai ter o scroll do mouse, que é a bolinha, tá? Ó, a bolinha do mouse. Você vai rolar ela para frente para aproximar, para trás para tirar o zoom, para tirar a aproximação da tela, tá? Só que uma dica importante, ó, ele vai dar zoom sempre no ponto aonde você colocar o cursor do mouse. Então, se você pressionar o Alt e rolar a bolinha para frente, ó, ele vai dar zoom. Se você jogar a bolinha para trás, ele vai tirar o zoom. Sempre faça isso com o Alt pressionado, tá? O que pode acontecer também, galera, é você se perder da folha, tá vendo? Acontece de você se perder da sua folhinha. Então, nesse caso aqui no cantinho, ó, tem um botãozinho com as configurações de zoom, né? Diversas configurações de zoom que você pode colocar, tá vendo? 100% de zoom, 200%. E lá embaixo vai ter uma opção chamada Fit on Screen, que vai fazer com que automaticamente você volte para a folhinha, tá? Existe um atalho para isso também muito interessante, que é o que eu mais uso, é o Ctrl 0. Qualquer momento eu quero ajustar a minha tela para a folha, automaticamente recentralizar, né? Eu dou um Ctrl 0 e tá tudo certo, eu volto para a folha. Beleza, gente? Então a gente trabalha desta forma e desta maneira. Ferramentas de hoje que nós vamos começar a trabalhar e vamos usar a nossa criatividade com elas. Ferramentas de forma, galera. Ferramentas de forma são muito parecidas com as ferramentas de forma que nós tínhamos lá no Word, lá no Office, lembram? A gente usou bastante no Word aí, em outros programas com alguns objetivos, tá? De configurar o layout, de mudar a aparência aí na nossa apresentação, no caso do PowerPoint, ou de criar botões através deles e assim por diante. Aqui a gente vai ter algumas formas e elas, ou baseada nelas, a gente vai conseguir criar outras coisas bem legais, tá? Então, Rectangle Tool é a ferramenta retângulo. Para eu criar um retângulo é igualzinho no Office, galera, é só clicar e arrastar, tá? Quando soltar, está criado o retângulo. Para que eu possa colocar o preenchimento, eu vou vir aqui em cima, ó. Esse primeiro quadradinho é o quadradinho para o preenchimento, vamos escolher a cor de dentro, e esse aqui para escolher a borda, tá? Observa que a cor está branca e o contorno está preto, tá? Eu vou alterar aqui. Cliquei aqui para habilitar a paletinha, para abrir a paletinha para mim de cores. Vou clicar aqui, ó, vou escolher uma cor diferente. E aqui eu também posso escolher uma outra cor diferente para vocês verem, tá? Aqui do lado em Stroke, vou clicar novamente aqui, ó. Em Stroke eu vou ter a configuração das bordas, tá? Então, se eu clicar para cima, ó, ele aumenta a borda, para baixo ele diminui o tamanho da borda, beleza? Ao lado eu tenho aqui o tipo de contorno, que vai mudar um pouco aí o design aí do meu contorno do objeto, como vocês podem ver. E aqui o tipo de linha, tá? Eu vou ter alguns modelinhos de linha também, as quais eu posso escolher aí que vai ser a linha de contorno aí da minha arte, tá bom? Então aqui eu tenho alguns modelinhos, vou deixar ele como básico, ok? Caso eu queira modificar o tamanho ou movimentar qualquer tipo de forma, gente, eu vou utilizar a primeira setinha, tá? Que é a ferramenta Selection Tool. Caso eu queira movimentar o objeto, eu vou clicar na setinha preta, o atalho dela é a letra V, e vou clicar e arrastar para poder mudar de posição o objeto, beleza? Querendo mudar as suas proporções como tamanho, por exemplo, você pode colocar o mouse, ó, em um dos pontos que aparecem quando você clica nele, ó. A primeira vez que eu cliquei nele, lá, os pontinhos aparecem no entorno do objeto. Assim também como no Office, né? Lá no Word, nos outros programas que nós aprendemos, é a mesma coisa, galera. Então, se eu quiser diminuir, ó, é só empurrar para dentro.
E aí é ideal você usar as bordas para não achatar, tá? Por mais que seja uma forma, legal para você não deformar ela, você usar os cantinhos, tá? A não ser que você queira achatar a forma. Se for proposital, você pode vir aqui pelos cantos, tá? Pelas laterais, melhor dizendo. Como é que faz para girar, galera? Para girar, você vai colocar o mouse fora do objeto. Ó, quando você colocar o mouse em uma das pontas, como é o caso daqui de baixo, para fora do objeto, vai aparecer uma curvinha, como vocês podem ver. Quando aparece essa curvinha, ele está dizendo que você pode rotacionar, você pode girar. Então é só você pressionar o botão esquerdo e arrastar, tá vendo? Desta forma, e mudar aí o ângulo do nosso objeto, ok? A mesma coisa acontece, galera, com as outras formas, então não tem mistério. Vou ter o retângulo arredondado, vou escolher uma outra cor para ele. Eu vou ter a elipse, vou escolher uma outra cor para ela. Caso você não queira a cor para a borda, é só você clicar aqui e deixar nessa opção, tá? Opção none, ó, tem um tracinho. Vou escolher uma cor diferente. Eu vou ter a ferramenta polígono. Só que a ferramenta polígono tem o seguinte macete, galera. Você vai clicar na folha e aqui você vai escolher quantos lados você quer do polígono, tá? Então, se você quiser um triângulo, por exemplo, ó, sides 3. Ok, pronto. Então tá lá o triângulo. Vou alterar a cor do triângulo também. Beleza, só para vocês verem aí, muito fácil criar as formas no Illustrator. Nós temos estrela, nós temos já uma forma específica para estrela, ó, como vocês podem ver. Só clicar e arrastar também, muito tranquilo de fazer. E por último aqui, galera, na categoria de forma, nós temos a flare, que é uma espécie de brilho, ó. Uma forma brilhosa que nós temos aqui com esse efeito. Ela dá esse efeito aqui, esse aspecto, como vocês podem ver, fica assim, ó. Tá? Clicar fora para vocês verem. Essa é a ferramenta flare, tá? Então esses são os objetos e as formas geométricas que nós temos como base no Illustrator. É claro, galera, que no decorrer das aulas vocês vão ver que vão ter recursos que basicamente vão permitir que a gente faça coisas novas através dessas únicas formas que nós temos aqui. Nós podemos criar diversas outras formas diferentes baseadas nessas aqui. Então a gente vai ter uma aulinha muito legal para falar sobre isso. Então aguardem as próximas aulas, porque vai ter muita coisa legal para a gente aprender. Eu quero que vocês soltem a criatividade de vocês. Quando estiverem fazendo exercício, uma dica que eu dou para vocês aí é liberado. Vocês ouçam as músicas que vocês gostam para inspirar vocês e aumentar a criatividade de vocês, para vocês desenvolverem coisas legais e coisas novas. E eu quero estar vendo isso aí também. Coloca lá no grupo que eu quero ver aí o que vocês estão fazendo, tá bom? O desafio da aula de hoje é o seguinte: a gente vai ter muito desafio aí na aula de design, que vocês criem algo novo ou algo, na verdade, que já existe. Na verdade, não algo novo, deixa eu retificar aqui. Algo que, na verdade, já exista, né? Algo que já exista, baseado apenas com essas formas. E eu vou dizer para vocês que tem como fazer isso, tá? Tem como fazer isso, é super possível, desde que vocês tenham criatividade. Pensa em alguma marca ou algum objeto que você possa ver que é baseado em formas geométricas, que você vai entender aí, você vai ver que dá para você criar. E aí você conseguindo fazer algo legal aí, que já existe, nesse caso algo que já exista, tá? A gente vai entrar na parte do algo novo ainda, que é quando a gente aprender mais ferramentas. Então, nesse momento eu quero que você copie algo que já existe e utilize apenas formas para criar isso. Conseguindo, eu quero ver lá no grupo, eu quero que vocês coloquem lá para a gente falar um pouquinho sobre isso, trocar uma ideia sobre a criação de objetos já existentes através de formas no Illustrator. E nas próximas aulas a gente vai complementar com ferramentas novas e que vão fazer coisas ainda melhores.
Ok, galera? Então a gente finaliza a nossa aula por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. É só o começo, a gente só está na base. Tem muita coisa legal pela frente. Então eu te espero na próxima aula, não falte. Te aguardo aqui junto comigo na próxima aula. Um grande abraço para vocês. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. E eu te espero lá.